Você sabe que, algumas vezes, uma grande ideia vale tanto quanto uma grande invenção. Em algumas oportunidades, uma grande ideia vale até mesmo mais do que uma invenção. Até porque a ideia também é uma invenção. E no início da década de 60, aqui no Brasil, um economista ele teve uma grande ideia. E ele vendeu essa ideia para um político que estava em ascensão naquela época. Eu não digo aqui que ele vendeu por dinheiro, até porque eu não tenho como provar. Mas digamos que ele passou a ideia para esse político. E esse político cresceu muito com a ideia que adquiriu desse economista. O político se chama Arão Steinbruch. Ele foi senador da República pelo Rio de Janeiro. Na sua época, foi um dos maiores políticos do Brasil. E até hoje, ele é lembrado, porque a ideia que ele recebeu culminou com uma lei que ele aprovou no Congresso, uma lei da sua autoria, a Lei do Auxílio Natalício, ou conhecido hoje como a Lei do 13º Salário. Arão Steinbruch figurou na sua época como um dos maiores políticos do Brasil graças a essa ideia deste economista brasileiro. Até aí nada de estranho. Até porque todos gostam, no final do mês e no final de cada ano, receber seu salário. No final do mês recebe o equivalente ao mês trabalhado. E no final do ano recebe um salário a mais. O 13º salário, graças à lei desse político. Agora, o que há de verdade oculta nisso? A lei realmente existe. A ideia existiu. Mas, e quanto ao 13º salário? Ele existe de verdade? 99,99% da população acredita que o 13º salário existe. E essa verdade é tão oculta que até mesmo quem recebe não sabe que ele não existe. E até mesmo quem paga, o patrão, também não sabe que ele não existe. Mas o 13º salário, isso é fato, ele não existe, ele nunca existiu. E por que foi uma grande ideia? Foi uma grande ideia porque matematicamente esse economista descobriu que se o patrão pagasse, entre aspas, um salário a mais todo ano, na verdade, ele não estaria pagando nada a mais, mas tão somente o que era justo, contando-se os dias trabalhados daquele trabalhador durante o período de 12 meses. Parece complicado, mas a matemática feita por esse economista é muito simples. E eu fico daqui pensando, por que nós somos tão embriagados na nossa mente, com tantas informações desnecessárias durante todo o dia, a respeito das novelas, dos Big Brothers da vida dos artistas, do seu cotidiano, das músicas, do mundo gospel e tantas outras armadilhas que existem para não deixar a gente pensar. Por que somos embriagados a cada dia com esse volume enorme de informações, de cultura inútil? Para que isso, senão para nos impedir de pensar no que é importante? E eu creio que dificilmente nós pararíamos para pensar e ficar matutando algo sobre o 13º salário. Porque com um simples exercício de raciocínio, nós chegaríamos à conclusão de que esse 13º salário não existe. A fórmula matemática para se chegar a essa conclusão é extremamente simples. E é fato, o 13º salário não existe, mas quase que ninguém sabe disso. Eu não vou aqui agora te dar esmiuçado isso. Eu quero que você pesquise. O nosso objetivo do Verdade Oculta não é informar, mas despertar, e você sabe disso. Então pesquise, busque, vá procurar informações sobre isso. E aí eu gostaria que você me desse depois um feedback, ou seja, um retorno sobre esse assunto que eu estou colocando aqui. E de qualquer forma, se você não conseguir descobrir a fórmula matemática simples, volto a dizer simples,
que prova que o que o trabalhador recebe no final de cada ano é justamente o valor equivalente a dias trabalhados durante os 12 meses e nada mais do que isso, e que não há nenhum prêmio, que não existe nenhum 13º salário. Eu gostaria que você colocasse publicado na internet para que eu visse a sua resposta. E se acaso você não consegui-la, no DVD número 15 do Prepare-se, que sai no início do mês de julho, nele você terá essa fórmula matemática. Para você ver como foi simples a fórmula que esse economista dos anos 60 elaborou para ficar muito bem na sociedade e dar a Arão Steinbruch a projeção que ele recebeu como um grande político nacional. O DVD número 15 traz essa fórmula matemática.